mas segundo o Espírito. Ainda em Romanos, no capítulo de número 10, e o versículo de número 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Amados ouvintes da palavra de Deus, queremos falar nessa noite de algo que talvez você tenha já ouvido falar durante a sua vida, mas talvez não tenha entendido ainda a gravidade. Vamos falar do pecado, falar de arrependimento e da salvação, porque esse é um processo contínuo na vida do homem, na vida do ser humano. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ponto. Mas a Bíblia diz também que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu era pequeno, morando no interior, na zona rural, a minha mãe levando nós à roça, e havia muitos pés de frutas, inclusive de melancia. E quando estava começando a vingar, ela dizia: meu filho, não aponta com o dedo naquela vinga, porque vai pecar. E eu perguntava: e se o que é que tem? Se pecar, disse: morre. Só que eu não sabia, pastor, que o ser humano também, quando comete o pecado, leva à morte. Então o pecado, de fato, ele gera a morte. Todos nasceram debaixo do pecado. Todos nós somos provenientes do pecado. Porque o pecado entrou na humanidade. Na medida em que Adão desobedeceu às ordens de Deus no jardim. Lá entrou o pecado. E nós somos descendentes, nós somos provenientes de Adão. E assim esse pecado passou de geração a geração. E é o culpado da introdução do pecado no homem, no mundo. Foi o maior inimigo das almas, o maior inimigo da pessoa, do ser humano, que é o próprio Satanás. Nós não podemos pregar a palavra de Deus sem não falar no Satanás, porque ele está inserido na desgraça do homem na terra. Mas também precisamos dizer que Deus, pelo grande amor que tem ao homem, fez com que o seu Filho Jesus Cristo nascesse, para que fosse tirado a alma do homem das entranhas do inferno, que foi colocado por meio do maior inimigo, que é o Satanás. Mas tem uma coisa interessante desta noite, amado ouvinte, que você precisa saber. Eu não sei se vou falar aqui o que você quer ouvir, mas eu vou falar aqui o que você precisa ouvir nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O processo da salvação. Nós entendemos mais ou menos como o pecado chegou a nós. E a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão. Todos pecaram e separados estão. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o surdo do seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, a tal ponto de que não vos ouça. Ou seja, o pecado impede a presença de Deus na sua vida. O pecado impede a salvação na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como o Evangelho de João diz, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não morra, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz aqui também, em Romanos capítulo 10, versículo 9, se confessar os teus pecados ao Senhor, ou seja, se você
louvado seja o nome do Senhor, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma necessidade da confissão do homem para com Deus para a salvação. Mas como se dá isso? É preciso primeiro que você reconheça que é um pecador, que você está incluso em todos, você é um pecador. Para isso, você reconhecendo, você confessa ao Senhor, que morreu na cruz para te salvar, acompanhado de um profundo arrependimento no teu coração. Aí sim você será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí sim você será salvo. Porque o pecado ele é mais perigoso do que o câncer no homem. O pecado é mais perigoso do que a AIDS, do que o vírus do ebola, do que a depressão, do que o transtorno bipolar, de que todos os males descobertos pela ciência no planeta. O pecado é pior, porque esses males matam o corpo e o pecado mata a alma e o espírito. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso que o homem entenda isso. A morte do espírito significa separação, separado o homem de Deus. Essa é a morte espiritual. E você